2 em cada 5 pessoas vivem em áreas com escassez de água no planeta. E mais de 2 bilhões bebem água imprópria para o consumo. O Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília e teve abertura oficial hoje, discute a questão do compartilhamento da água. O repórter Paulo Leite está neste momento no fórum e traz agora ao vivo outras informações sobre o evento. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite para todo mundo. Eu estou aqui na parte do fórum que é dedicada às representações de países, de organismos, de empresas. Aqui ao meu lado, por exemplo, a representação da Turquia, mais atrás é da China. Japão, Portugal, Espanha, Marrocos, Suíça ali na frente. São países, empresas que vendem suas ideias ou que compartilham ideias e soluções. Para quem acompanhou o jornal de sábado aqui com a gente, viu que no sábado foi a inauguração da Vila Cidadã, aqui bem pertinho da gente. Hoje foi a inauguração oficial do Fórum Mundial da Água, com o presidente, com representantes, chefes de delegação. E quem acompanhou essa cerimônia foi a repórter Suane Guerreiro. Veja só. A cada 3 anos, especialistas e representantes de todo o mundo se reúnem para discutir um dos maiores desafios da humanidade: garantir água para as futuras gerações. Chefes de Estado e de delegações de 11 países chegaram hoje a Brasília. Durante os próximos 5 dias, eles vão compartilhar experiências e firmar compromissos para a gestão da água. Mais de 2 bilhões de pessoas bebem água inadequada no mundo. Em alguns países da África, ela é tão escassa que já foi privatizada. Segundo o presidente do Cabo Verde, a falta d'água leva à fome e às guerras, além de ser um bem caro e limitado. A natureza ensinou-nos e nós aprendemos a viver e a conviver com ela numa harmonia simbiótica que nos permitiu afastar definitivamente a fome em Cabo Verde. Esta é a primeira vez que um país da América do Sul cedia ao Fórum Mundial da Água. O Brasil detém a maior parcela de água doce do mundo, mas ainda enfrenta desafios, como a preservação dos mananciais e o acesso à água tratada e ao saneamento. Aqui, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões vivem sem saneamento básico. Durante o discurso no fórum, o presidente Michel Temer citou a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco e a proposta de modernização do marco regulatório de saneamento. O acesso à água e ao saneamento básico está intimamente ligado a nossa capacidade de crescer de forma sustentável. Entre os desafios destacados pelos líderes mundiais estão a redução do desmatamento, investimento em construções que prejudiquem menos o meio ambiente e tecnologias para o uso eficiente da água pela indústria e pela agricultura. O presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, disse que é preciso vontade política e recursos. A estimativa é de que seriam necessários 650 bilhões de dólares para garantir segurança hídrica no mundo até 2030. Bom, a Suane citou aí alguns desafios, citados hoje aqui no fórum. E eu vou falar de outros também trazidos aqui. Olha só, evitar desastres naturais, produzir alimentos com menos água e com menos desperdício de água, diminuir as migrações causadas por falta d'água e combater a crise hídrica. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente vive um racionamento de água há 1 ano e 2 meses. E para evitar situações como essa, a Unesco divulgou hoje um relatório defendendo aí infraestrutura verde, ideias verdes. Eu fui conhecer uma dessas ideias a 35 quilômetros de onde a gente está aqui no centro de Brasília. Veja só. Os primeiros resultados já aparecem. Para recuperar a vegetação nativa, 280 quilos de semente e 1.500 mudas de árvores foram lançados e plantados às margens do Lago do Descoberto, que divide o Distrito Federal e Goiás. Esse é um dos limites do Descoberto, o maior reservatório de água aqui da região. Ele abastece 6 de cada 10 moradores do Distrito Federal. Só que parte dessa vegetação aqui nem é daqui. É exótica e para devolver o protagonismo do cerrado foi feita a chamada recomposição vegetal dessa área. São 41 espécies diferentes. E por que isso é tão importante? Quando você faz uma restauração do cerrado, você está permitindo com que a água da chuva infiltre cada vez mais no solo.
Então, quando chove, a água infiltra dentro do solo, você tem essa água disponível na época da seca. A recuperação é um exemplo da chamada solução baseada na natureza para melhorar o abastecimento e a qualidade da água. E é a saída que a Unesco defende no relatório mais recente da organização. Na Índia, a regeneração do solo e a instalação de estruturas para coletar água ajudaram a retomar a produtividade da terra de comunidades do Rajastão que foram devastadas pela seca. Já nos Estados Unidos, Nova York tem economizado dinheiro com a proteção de 3 bacias hidrográficas que abastecem a cidade. Só que menos de 1% do investimento na gestão de recursos hídricos é feito hoje por meio de soluções verdes. Essas soluções baseadas na natureza têm um grande mérito também de contribuir para a função natural dos ecossistemas, que é aquela de reciclar a água. E nesse processo de reciclar por meio do ciclo hidrológico, a água é cada vez mais purificada. Ainda hoje você vai ver mais sobre o Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, magistrados e promotores do mundo inteiro participaram do evento.